Você que colocou aqui, tá bom? Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar de análise. Como se faz uma análise de um artigo científico, ou de uma monografia, ou de um TCC, ou de uma dissertação, ou de uma tese? Afinal de contas, todas elas englobam as mesmas características principais, as mesmas características básicas. Como podemos fazer, então? Bem, o importante é que você tenha em mente que a análise, como o próprio nome já diz, ela se refere à análise de dados. Então, para que o material tenha a análise, no sentido de análise como título, aquele título que vai no trabalho ou subtítulo que chama análise, é necessário que você tenha dados para que você possa analisar. Então, esse tópico de análise ou discussões e análise ou análises e discussões, ele está intimamente ligada aos resultados do seu material. E como você pode fazer? Bom, primeiro, você tem que entender os dados que você coletou. Por exemplo, se você fez uma revisão integrativa, aonde os dados coletados apareceram através da concatenação ali de como as revistas abordaram determinado tema, você vai fazer uma tabelinha e vai colocar os dados que você encontrou. Então, por exemplo, eu encontrei que no ano de 2009 foram escritos 10 materiais sobre o tema e esses materiais eles estavam vinculados a tal instituto. É um exemplo. Se você fez um estado laboratorial ou se você fez um estudo relacionado ao DataSUS, as informações de saúde, enfim, as informações que você tem no seu trabalho, você tem que ter o cuidado metodológico de primeiro demonstrar esse dado e depois você vai fazer a análise. E como você faz essa análise? Bom, ela está vinculada aos dados que você tem, juntamente com a literatura ou teoria. Teoria ou literatura, tá? Então, por exemplo, eu investiguei que eu vi na literatura que pessoas que praticam exercícios físicos podem ter, sim, menor propensão a crises de depressão, ou ainda a depressão ou o exercício físico no tratamento da depressão é fundamental. Ok, e aí você vai falando o que a literatura colocou. Aí digamos que no seu estudo você pegou uma sequência ali de pacientes, uma sequência de treinamentos, pacientes que apresentavam essa depressão, resolveu aplicar um teste que você já colocou lá no projeto anteriormente e foi aprovado, como por exemplo o DAS-21, que é uma ferramenta para investigar estresse e depressão. E aí você pegou esses dados e já colocou, já formatado os seus sujeitos, a análise socioeconômica, a demonstração socioeconômica, a demonstração de gênero, a demonstração de peso, de vida, de variáveis. Então, você já deixou isso demonstrado bem certinho, assim como você já tinha combinado no seu projeto com o seu orientador, e agora você quer analisar. Então, quais os dados que você percebeu? Então, você percebeu no seu material que indivíduos que possuem, você investigou, que possuem uma casa de 25 a 35 anos, estão mais propensos a receber o exercício físico como alternativa para o tratamento ou uma das variáveis, uma das coisas que contribuem aí no tratamento da depressão. E aí você vai fazer o quê? Você vai ver o que a literatura diz sobre isso. Então, na literatura não encontrou-se nenhum estudo que fez tal relação. Ou você vai colocar, isso corrobora com o resultado da literatura do estudo XYZ, que também diz que essa faixa etária
está mais propensa a aceitar o exercício físico. Eu estou tentando dar exemplos para que vocês possam entender como fazer essa comparação da análise utilizando a literatura. Então, no estudo você vai pegando cada dado que você coletou, cada variável que você já investigou anteriormente e vai fazendo essa demonstração, essa comparação com a literatura. Se a literatura diz que sim, por exemplo, eu investiguei que após 12 semanas de exercícios físicos, os pacientes tendem a apresentar uma melhora. Mas tal estudo demonstrou que esse período pode ser de 12 até 20 semanas. Vocês entenderam? Então, tem uma relação ali do seu resultado com a literatura. E você vai justamente fazendo isso, vai demonstrando os resultados. Então, você vai demonstrar o resultado e comparar com o que você encontrou na literatura, com os resultados de outros estudos. E aí teve uma pessoa que me perguntou, mas os estudos, eu posso fazer uma análise ou citar um estudo que foi feito em cima de revisão? Sim, pode, porque esse estudo ele vai ter um compilado do que a literatura está apresentando sobre determinado tema, que também pode contribuir. Lógico, sempre preste atenção que você não pode fazer análise baseada apenas em um estudo, tem que fazer análise baseada em vários estudos, muito embora você possa encontrar um estudo mestre que vai lhe servir ali como guia de interpretação de dados, de analisar os seus dados. Mas basicamente, você vai encontrar nas variáveis que você já deve ter escolhido anteriormente, o que você está querendo comprovar, o que você encontrou ou não, e sempre comparar com o que a literatura apresenta ou já apresentou. E aí você vai entendendo o que seu estudo pode contribuir e o que o seu estudo encontrou mais. Essa é a forma mais plausível de se fazer uma análise, mais aceita, mais rápida, que serve tanto para o artigo científico quanto para as bases do produto final da graduação, como monografia e TCC, e vai se estender até o doutorado, tá certo? Eu espero ter ajudado, um grande abraço e até a próxima!